E aí pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Estamos no 5º vídeo da série A Fé Nos Faz Vencer. Hoje é o último vídeo dessa série. Você que tem nos acompanhado, muito obrigada pela sua companhia. Hoje nós vamos ter um testemunho muito especial. Eu gostaria de chamar aqui tia Núbia. Seja bem-vinda, tia. Deixa Deus lhe usar e que vidas sejam impactadas com esse testemunho de hoje. Obrigada. A paz do Senhor, amados. Eu gostaria de agradecer a querida irmã Yali, que me fez esse convite. Eu fiquei muito feliz, porque é uma situação que a gente às vezes não quer lembrar, mas temos que falar sim. E tenho assistido, tenho acompanhado a série A Fé que Nos Faz Vencer. Então estão tendo sim, testemunhos maravilhosos. E eu vou contar aqui o testemunho que aconteceu, não comigo, mas com o meu filho. E eu sei que depois de vocês assistirem esse testemunho, eu creio que só vai fortalecer a fé dos irmãos. Meu nome é Núbia Cassiel, e eu passei por um problema muito difícil com meu filho Natan Cassiel. Ele tinha 11 anos de idade na época, um menino normal, um menino ativo, jogava bola, ele comia bem, dormia bem, tudo muito normal, mas perdendo muito peso. Apesar dele ser uma criança sempre muito magro, mas ele estava perdendo peso, assim, à vista, todo mundo percebia. E eu levei ele a 3 pediatras bem conceituados em Piauí, e todos eles disseram que era normal, que ela estava desnutrida, e cada qual falava uma coisa. Mas no dia 23 de novembro, foi notório a magreza dele, e nós levamos ele em, não um pediatra, mas um clínico em Piauí, e ele foi muito claro. Ele disse, passou 26 exames para Natan e falou, faça isso, eu quero resultado para ontem. E ali eu já fiquei muito nervosa, porque eu achei que o doutor estava com a face também preocupante, mas fizemos tudo com muita rapidez, e no 5º exame, no 5º resultado, eu fui pegando os resultados e fui levando para o doutor, e no 5º resultado que eu levei, ele falou, mãe, leve seu filho para Itabuna, porque seu filho está com linfoma. Quando o doutor falou aquilo, eu perdi o chão, eu fiquei sem saber o que fazer. Coisas que eu pensava que acontecia só na casa do meu vizinho, com o outro, estava acontecendo comigo naquele momento. E eu fiquei pasma, eu fiquei perdida, eu não sabia, eu fiquei desnorteada, sinceramente. E aí o doutor, comecei a chorar, o doutor veio, conversou comigo e me enviou para Itabuna. Chegando em Itabuna, a médica pegou os exames dele e falou, olha mãe, ele está com linfoma, já está avançado, e nós temos que interná-lo porque vamos operar. E aí eu fiquei olhando para a cara da doutora, e a doutora falou assim, a senhora está me entendendo, mãe, o que é que seu filho tem? Seu filho está com CA. E aí no meu coração eu falei assim, mas o Deus que eu sirvo vai curá-lo. Mas, meus irmãos, eu falei aquilo, mas foi no meu coração que eu falei. Mas eu estava ali desnorteada de verdade. Então, meu esposo também desesperado, ele voltou para casa, para Dariomeira, e ele me parou e me perguntou, Nui, e agora? O que é que eu faço? Eu falei, você chegando lá em Dariomeira, você vai chegar nos 4 cantos da cidade e falar para todas as pessoas que nos querem o bem, o que é que Natan tem, e pede para orar, porque a oração é a chave da vitória. E eu fui para o hospital com Natan, eu estou resumindo aqui, meus irmãos, esse testemunho. Fui para o hospital e lá Natan ficou internado 1 mês. Enquanto isso, meus irmãos aqui de Dariomeira estavam orando, e um irmão ligou para mim e falou, irmã, eu estava orando por Natan no monte,
E o Senhor falou ao meu coração que essa enfermidade não é para a morte. Essa enfermidade é para que o nome dele seja glorificado. Então, quando a irmã Yali me convidou para estar contando esse testemunho, na hora eu pensei, falei, meu Deus, para amanhã, mas foi um combinado que eu fiz com o Senhor. Foi um combinado meu e do Senhor. Falei, Senhor, toda vez que precisar contar desse testemunho para alguém, para fortalecer a fé de alguém, para animar a desesperança de alguém, eu vou falar. Porque foi este recado que eu recebi, que aquela enfermidade não era para a morte, mas era para que o nome do Senhor seja glorificado. E meu menino ficou internado um mês, e nas vésperas do Natal, ele muito abatido, muito debilitado, com apenas 23 quilos. Eu chamei a doutora, ele falou, ele já muito triste, ele falou, mamãe, ninguém merece passar o Natal em hospital. E eu chamei a doutora, conversei com a doutora falou, mãe, eu vou errar para acertar. Eu não vou permitir que ele passe o Natal aqui no hospital. Eu vou mandar ele passar o Natal e o Réveillon em casa, e quando terminar dia 3, a senhora traz ele de volta para internar de novo, porque ele não pode ficar em casa. Mas nesse tempo no hospital, o Senhor ele levanta pessoas, e eu vi o agir de Deus desde quando começou o internamento dele. Eu tinha uma amiga, uma irmã em Cristo, ela já se foi para a glória, a irmã Núbia, também enfermeira. Ela todos os dias ela mandava um versículo para mim e falava, minha irmã, medita desse versículo e creia na vitória. E quando um dia ela me deu uma palavra, no dia 6 de dezembro ela me deu uma palavra, a qual eu vou ler aqui, que foi quando Jairo foi atrás da vitória da filha dele. Jairo também já sem fé, sem esperança, porque Jesus, ele achava que Jesus estava tardando. E Jesus falou para ele, Jairo, não temas, crê somente. E essa palavra veio como uma flecha ao meu coração. E essa palavra não saiu mais do meu coração. Foram 30 dias de muita agonia. Eu chorava muito escondido de Natan. E ele fez um combinado comigo. Ele falou, mãe, a senhora não falou para mim que nós servimos um Deus que pode todas as coisas? Por que a senhora está triste? Eu falei, meu filho, eu não estou triste. Ele falou, então vamos combinar assim. Nem a senhora fica triste, nem eu fico triste. E nós vamos vencer essa batalha. Eu falei, pronto, está combinado. E eu coloquei essa palavra no meu coração. Não temas, crê somente. E Deus, ele não trabalha nas dúvidas. E eu não mais, depois que coloquei essa palavra no meu coração, eu já não lutava mais contra a enfermidade do meu filho, mas eu lutava contra a dúvida. Eu não queria duvidar do poder de Deus na vida do meu filho. Meus irmãos, quando nós atravessamos um deserto, nós entramos, o início é com muita gente. Quando as pessoas ficaram sabendo da enfermidade do meu filho, foram muitos abraços, muitas condolências, pessoas que queriam assim, não dar aquele abraço de conforto, de consolo. Mas no meio do deserto, é você, sua família e Deus. E porque o início as pessoas esquecem e a caminhada continua. A minha caminhada nesse deserto foram 4 anos e 6 meses. Foram dias de muita luta, muito choro, muita guerra. E aí eu trouxe, como eu estava falando, eu trouxe meu filho para Darumeira, para casa. Quando chegou em casa, ele parecia que era outra pessoa. Ele começou a comer, ele começou a sorrir, ele começou a gente via felicidade no rosto dele. Quando foi no dia 3 de janeiro, eu peguei meu filho e levei para Itabuna, para internar, já com a sacola. Quando a doutora viu meu filho, perguntou, ele está comendo? Eu falei, está, doutora. Ele está dormindo? Eu falei, está. Mãe, como está ele lá na sua casa? Eu falei, está melhor do que aqui. Doutor, esse menino em casa é outra pessoa. Ele falou, então o lugar dele é lá. Volte para casa, eu não vou mais internar.
E aí, meus irmãos, começou a batalha de quimioterapia, de ter que ir em Itabuna 4 vezes por semana. Muita luta, mas muita oração. E foi o tempo em que eu mais tinha prazer em orar. Foi o tempo em que eu mendigava uma oração. Era um tempo em que eu pedia às pessoas, orem pelo meu filho. Mas só que, meus irmãos, a gente não vai se enganar. Tinha dia que eu me abatia, tinha dia que o inimigo queria tirar de mim toda a certeza que eu tinha daquela vitória. Mas eu lembrava, não temas, crê somente. E eu não posso duvidar do poder de Deus. E nesse tempo, Deus é um Deus cuidadoso. Deus levantou pessoas do bem, pessoas maravilhosas para estar ao meu lado, me ajudando em oração. Quando eu estava um dia na minha casa, o pastor Carlos foi lá e falou, pastor Carlos Lima, falou, Núbia, vamos fazer uma campanha de 8 dias no monte. Eu falei, vamos. Ele falou, você leva a situação do seu filho, o problema do seu filho, porque eu também tenho que orar pela minha filha, então vamos juntar todos para orar um pelo outro. E eu fiquei lá 8 dias naquele monte, com toda a esperança, com toda a fé. Cada dia parecia que o problema só fazia aumentar a minha fé. E eu queria mais de Deus, e eu buscava mais. E naquele monte, quando a filha dele pegou os exames de Natan, que começou a orar, eu recebi a vitória naquele dia. Eu falei, Senhor, ele falou, Núbia, seu filho está curado. E eu senti, eu recebi a vitória. Só que eu recebi a vitória, mas Deus tem propósito em tudo que faz. Não foi porque aquele dia Deus curou meu filho que ia parar tudo, não. Depois que meu filho foi curado naquele monte, a nossa luta ainda foi de 2 anos e 8 meses. Mas eu não entendia. Eu sabia que ele estava curado, mas eu não entendia por que as coisas tinham que acontecer. E o nosso Deus, ele só fez me ensinar por que tudo aquilo estava acontecendo. Porque Deus, ele confundiu a ciência, a medicina. A médica olhava para mim e falava assim, mãe, a medicação que Natan está tomando é para ele terminar de tomar e ficar internado, porque é uma medicação muito forte. Eu não entendo porque que ele toma medicação, vai para casa e não sente nada. Eu falei, a senhora não entende, doutora, mas eu entendo. Eu entendo porque, doutora, todos os dias eu coloco meu joelho no chão e peço a Deus para Deus me orientar para a senhora cuidar dos meus filhos e de todas as crianças que estão aqui. E essa batalha, meu irmão, meus irmãos, foi de longo tempo. Eu chegava no hospital, estava uma criança, na outra semana, quando eu chegava, a criança já não existia mais. E o Senhor, nosso Deus, para Ele trabalhar, Ele precisa de pessoas ou de alguma coisa para Ele agir. E o diabo também. O diabo, quando ele quer trabalhar, que ele não para, ele tem que usar algo ou alguém para nos atingir. E muitas vezes, o diabo ele usou pessoas para querer abater a minha fé. Pessoas que vinham com assim, porque a mentira muitas vezes, quando ela é bem contada, quando a gente não está pautado na palavra, a gente acaba acreditando que é verdade. E foi isso que o diabo quis colocar no meu coração, que meu filho ia morrer. Quando eu cheguei no hospital, uma menina falou assim para mim, mãe, tu está entrando nesse inferno, aqui os nossos filhos só entram, mas não saem. Eu falei, só se for o teu, minha filha. Porque o Deus que eu sirvo, ele vai entrar e vai sair para que o nome do nosso Deus seja glorificado. Então, meus irmãos, foram muitas pessoas que o diabo usou para tentar colocar incredulidade no meu coração, para tentar abater a minha fé, para tentar tirar certeza daquilo que eu já tinha, que era a vitória do meu filho. Mas não conseguiu, porque eu estava pautada na palavra, eu orava, eu buscava, eu tinha certeza do poder do Deus que eu sirvo. E muitas vezes eu chegava para pessoas ali e falava desse Deus, e eu ia entendendo qual era o propósito de Deus naquele lugar. Pessoas que não conheciam o poder de Deus, e eu falava ali do poder de Deus. Pessoas que estavam desesperançosas,
pessoas que já tinham perdido a esperança da vida. Eu ia lá e apresentava esse Deus. E eu fui entendendo as coisas. Quando chegou no final da quimioterapia, já 4 anos e 3 meses, eu já achando que a doutora ia chegar para mim e falar, pronto, mãe, pode ir embora, Natan tá curado. Ela falou, mãe, Natan tem que fazer 46 sessões de quimioterapia, de radioterapia. Eu saí de lá abatida, falei, meu Deus, vai continuar. Eu pensei que ia acabar agora. Mas depois eu falei, Senhor, não deixa eu duvidar não, Pai. Não deixa que eu venha duvidar do teu poder e da certeza que eu já tenho que meu filho está curado, que eu recebi a vitória através da fé que eu tenho no Senhor. E aí, meus irmãos, Deus levantou pessoas para estar ali me ajudando. E o nosso Deus é um Deus tão cuidadoso que nós não devemos se preocupar quando nós estamos focados na palavra, quando nós acreditamos que nós temos um Deus que está cuidando de nós, que o Senhor ele trouxe de Jequié um casal, o qual eu devo muito a esse casal, muito mesmo, Zailton e Cida. Deus trouxe, colocou aqui, e eles ficaram exatamente o tempo que Natan estava fazendo o tratamento. Porque enfermidade é sinônimo de despesa, enfermidade é sinônimo de dinheiro, de gasto. E foram muita luta, muita falta de dinheiro, muita preocupação. E esse casal nos amparou. E eu entendi que no Salmo 91:11 diz que o Senhor ele coloca anjos ao nosso redor. E eu entendi que ali eram pessoas que Deus estava colocando ao nosso redor como anjos, para nos ajudar. E quando Natan terminou o tratamento, esse casal foi transferido daqui. Então eu tenho assim, a obrigação de agradecer a esse casal, Cida e Zay. Pessoas que eu não conhecia, mas Deus conhecia o coração deles e trouxe para nos ajudar. Pessoas em Dariomeira, muitos amigos que nos ajudaram. E hoje eu tenho a oportunidade de falar desse Deus para essas pessoas. Pessoas que eu dava apenas um oi. E meus irmãos, é assim que Deus faz. Nós não podemos duvidar, porque Deus não trabalha em meio às dúvidas. E quando Natan foi fazer a radioterapia, Deus colocou pessoas lá em Itabuna para dar casa a gente. Deus preparou tudo. E aí veio uma menina de Ponto Novo, que a menina também estava com problema de CA, mas a menina estava desamparada. E foi aí que eu peguei e abracei a causa dessa menina. Abracei a causa que vocês sabem que a saúde pública é complicada. E eu abracei a causa dessa menina, onde eu ia, eu levava essa menina, onde eu morava, essa menina morava comigo, eu levava essa menina para fazer a rádio, e ali eu fui entendendo, porque Deus me queria também naquele tempo ali. Quando a menina terminou de fazer a radioterapia, só faltavam 3 sessões, Natan estava na 28ª sessão, e o doutor Link falou, mãe, eu quero o exame de Natan, pede para ele vir fazer esse exame hoje à noite. Meu coração chegava a doer, falava, meu Deus, por que ele quer esse exame? Mas eu dizia, não temos, crê somente. Essa palavra estava enraizada, estava encravada no meu coração. E aí, quando foi no outro dia, ele ia fazer a 29ª sessão. Ele falou, antes de Natan fazer a radioterapia, eu quero conversar com a mãe dele. Eu tremia, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E aí ele falou, mãe, Natan não precisa de fazer mais a rádio, porque seu filho está curado. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu falei, o que, doutor? Ele falou, o seu filho está curado. Você vai pegar agora esse relatório, vai levar para a doutora dele, e ela vai fazer novos exames, porque aqui basta. E ali eu fui lembrando de tudo quando começou. Eu fui lembrando do poder de Deus. Eu fui lembrando do cuidado que Deus teve conosco durante todo esse tempo. Não deixou que nada faltasse. Deus fez com que eu orasse mais. Deus fez com que eu buscasse mais. Deus me deu a oportunidade de falar do amor dele para muita gente. Eu fiz novas amizades em Itabuna e em tantos outros lugares. E aí, queridos, eu fiquei numa alegria tremenda. Eu comecei a glorificar o nome do nosso Deus.
Eu glorificava e eu falava, eu sabia, doutor, e ele ficava olhando para mim. Ele queria, na realidade, que eu falasse que o mérito era dele, mas eu dizia, eu sabia que meu filho estava curado, porque meu Deus é Deus de poder. E eu saí ali, comecei a ligar para os parentes, porque nesse momento, Deus é de uma misericórdia tremenda. Deus, ele é um Deus tão cuidadoso, que em todo esse tempo, Deus me colocou assim, me deu uma família maravilhosa, o qual me abraçou, me apoiou o tempo todo. E mesmo em meio a tanta tribulação, a tanta preocupação, a tanta falta de dinheiro, a tantas despesas, tantas dores, tanto choro, mas meu esposo, a gente se unia mais, porque a gente chorava junto, a gente se alegrava junto, a gente conversava, vai dar certo, porque o nosso Deus de poder, nós orávamos junto, com o mesmo objetivo, com o objetivo da cura do nosso filho. E Deus, nessa cura de Natan, Deus curou ele fisicamente, mas nos curou assim, nossa alma, nosso espírito. Hoje eu tenho outra visão do que é confiar em Deus. E quando a irmã Yali pediu que eu viesse aqui contar esse testemunho, eu falei com o Senhor, Senhor, possa ser que as pessoas falem assim, que besteira, a gente já sabe disso. Possa ser que as pessoas pensam assim, mas eu nunca vou deixar de contar esse testemunho, porque sempre seu nome vai ser glorificado através dessa enfermidade. E quando eu falei para Natan, eu falei, Tan, vai contar seu testemunho, meu filho, vai falar do que Deus fez na tua vida. Ele falou, mãe, eu não vou, porque o que eu passei dessa situação, se eu tivesse uma borracha, desmancharia na minha vida. Eu falei, pois eu não. Quando eu vejo que está apagando, eu torno a escrever com caneta para que ela fique forte e eu lembre, meu filho, do cuidado de Deus. Que eu lembre do poder de Deus em nossas vidas, do que a fé faz através de oração, através de nós confiarmos, Natan. Então eu não tenho vergonha, eu estou contando hoje, já contei, vou contar quanto tempo for preciso, eu conto o testemunho do meu filho, porque nosso Deus, ele é glorificado. As pessoas que nesse momento estão com a fé abalada, acham que as coisas estão difíceis, crê somente, não temas, porque nós temos um Deus cuidadoso, nós temos um Deus que não age em meio às dúvidas, nós temos um Deus que cuida de nós, mas nós precisamos primeiro confiar nele, primeiro nós temos que estar focado nele, porque muitas vezes o inimigo ele quer colocar a abobrinha em nossa mente, que Deus não cura, que vai morrer, e aí? Se morrer, amém, mas nós temos que confiar no poder de Deus. Deus, quando ele quer, ele faz, quando ele não quer, ele não faz, mas o propósito de Deus eu entendi. O propósito de Deus nessa enfermidade era para que hoje, nesse exato momento, eu estivesse contando esse testemunho, para que as pessoas que neste momento, todas as pessoas que ouvirem, que eu sei que muitas pessoas vão ouvir, que fortaleça a fé, porque a nossa fé é fortalecida através das orações, através do jejum, através da busca. E a nossa busca é essa, é não duvidar, é confiar. Ou nós confiamos, ou nós não confiamos. E eu falei, não, eu tenho dois caminhos. Ou eu confio e não duvido, ou eu confio ou não confio. Mas eu falei, não, eu vou confiar, porque eu confiando, eu sei que a vitória é certa. Saí do deserto, meus irmãos, saí do deserto feliz, saí do deserto com a vitória, saí do deserto com amizade, saí do deserto mais fortalecida, saí do deserto conhecendo pessoas, falando do amor de Deus para pessoas que nunca têm oportunidade de alguém falar. Então, que vocês que nesse momento estão assistindo esse testemunho, não desista, não duvide, apenas confia, não temas, porque o Senhor é conosco. Eu agradeço a minha irmã de coração por me ter me dado essa oportunidade, irmã. Eu sei que é a fé que abala, a resposta da oração, é a vitória. E essa vitória eu trago aqui hoje para falar para os queridos irmãos que estão ouvindo esta série, que estão assistindo esta série. Não deixem de assistir, porque isso só faz fortalecer a nossa fé. Vocês que estão passando por problema nesse momento, apenas crê. No Evangelho de São Marcos, capítulo 5, versículo 36. Não temas, crê somente. Muito obrigada. Se você foi abençoado por esse testemunho,
Não esqueça de se inscrever nesse canal, de curtir, de comentar e de compartilhar para que outras vidas sejam abençoadas. Lembre-se, a fé é o firme fundamento das coisas que nós não enxergamos agora, mas cremos que acontecerá. Quem planta a fé, colhe milagres. Um beijo em seu coração, obrigada pela sua companhia e que Deus lhe abençoe.